Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora o Atualidades Pampa desta quinta-feira, dia 9 de março de 2017. Chove muito lá fora, um temporal forte, ficou noite em Porto Alegre. Às 17 horas, mais ou menos, ao redor das 17 horas, e uma chuva. Aí vocês têm algumas imagens aqui do morro, dos mais diversos lugares do Rio Grande do Sul, e vê que essa formação que nós temos aí, em algumas localidades, deu um pé de vento muito forte. Não sei se não deu aí um ciclone, alguma outra coisa. Provavelmente, nas próximas horas, alguns registros que nós teremos de como mudou o tempo. Aí temos imagens do morro mesmo, onde nós estamos, o que fez com que o céu ficasse preto. Não foi apenas um pé de vento, não. Nós tivemos um temporal muito forte, muito intenso. Fez-se noite ao redor das 17 horas e 30 minutos. E aí, claro, transtornou e transformou e encrencou todo o trânsito de Porto Alegre, da região metropolitana. Mas isso não fez com que nós deixássemos de estar aqui. Alguns de nós ficaram trancados no trânsito, outros não conseguiram pegar Uber, não conseguiram chamar o táxi. Foi complicada a tua vinda para cá. Ele teve que pedir socorro para a base, né? A base teve que mandar um Uber para buscar. O interessante, eu estava no shopping Praia de Belas e vinha para casa, né? E aí um amigo meu trouxe em casa, aí eu me esqueci que eu tinha emprestado o meu carro para um amigo e o outro carro para uma amiga. E eu estava no pedal. Aí chamei Uber. Estava no pedal? Não tinha Uber, Magda, não tinha Uber. Aí liguei para você, você ligou para a Marjana. Aí a Marjana conseguiu Uber. Pagamos com o cartão. Cheguei aqui, obrigado, paguei com o cartão. Eu não recebi um cartão. Ai, meu Deus, mas está tudo tudo certo. Legal, a TV foi muito bacana. Não poderíamos deixar... Aliás, a nossa bancada hoje tem mais um desfalque, que é a Cris Bart, que está acamada, nada muito severo, né? Mas está indisposta, e quando a gente está indisposta, o melhor é a gente ficar recolhida. Eu tive um grande... Quem voltou para o meu Olha, de beijinhos e tudo. Eu tive um grande problema para chegar aqui hoje. Qual foi? Caminhar 2 metros. Pois é. E aí eu quero dizer para vocês assim, ó, eu pedi para os meninos desde o início eu fui lá em cima, falei com o nosso diretor de imagens, né? E eu disse assim, mas eu tô bicuda. Olha aqui, ó, eu vou mostrar para vocês porque eu não escondo nada de vocês. Olha aqui, ó, eu tô estressada por algumas razões e hoje pela manhã eu acordei bicuda. Então, antes que vocês me digam assim, a Magda fez o lábio. Não, mostra meu bico, ó, tô de bico hoje, tô legitimamente de bico. A Magda tá com a boca Angelina Jolie, ácido hialurônico. Aqui, ó, como tem outro nome essa boca, mas não pode dizer. Não é, gente, é um inchaço que eu não sei o que é, tô de bico, ó. Tá bonito. Uma reação alérgica. Tanto é que começou de um lado, assim, hoje de manhã, e foi se espalhando. Mas amanhã não vai ter mais, eu acho. Ou vai tomar conta de toda a boca. Aproveita. Hoje eu dei carona pra Carla, pra cá, e quando eu cheguei na casa, tá tudo no pedal. Eu tô totalmente no pedal. Bancada da miséria total. Quando eu cheguei na casa da Carla, eu tinha inchada só um lado. Aí começou a ficar tudo inchado. Então eu já tô avisando, tô de bico, mas não fiz o lábio. Ainda bem que ficou uniforme, né? Tá bonito. Por enquanto tá. Como, Jéssica? Eu vim de Uber também, né? A Jéssica chegou mais cedo antes da chuva. Cheguei bem cedo. Chegou mais cedo antes da chuva. As notícias de hoje são as mais variadas e assim, ó, todo dia agora tem uma manifestação, né? Tivemos hoje, inclusive, a manifestação dos taxistas agora. Né? Hoje tivemos uma manifestação dos taxistas que estão querendo mais respeito, mais consideração, estão reivindicando, junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mais fiscalização sobre o Uber. Né? Fiscalização, aí não foram atendidos pelo prefeito, querem ser atendidos pelo prefeito, fizeram até uma manifestação relativamente ordeira e pacífica, né? Não trancaram rua, não fizeram uma série de coisas. Mas eu não sei se isso
permaneceu o dia inteiro. Não, e outra, o prefeito também teve uma reunião com os professores, né? Essa foi mais pesada. Que abandonaram, os professores abandonaram a reunião. Os catadores de lixo também, que serão proibidos a partir de sexta-feira, também fizeram... Dessa sexta-feira, também fizeram manifestação. Moradores sem água também se manifestaram hoje, né? Que eles estão cansados de... Mas aonde eles fizeram? Na Zona Leste. Na própria região. Na própria região. Estão sem água há um tempo e fizeram manifestação também. Lembra que eu falei no início da semana de uma ação lá do governo de Alagoas que deu aos catadores de lixo uma bicicleta com o lixo acoplado? Acho que isso é uma boa sugestão para o município de Porto Alegre, né, para ajudar também essas pessoas. Porque essas pessoas vivem disso, né, Magda Beatriz? Sim, não? Então, elas realmente precisam disso para sustentar os filhos, sustentar a família. Tá certo que atrapalha o trânsito, tá certo que os animais realmente sofrem, mas eu acho que uma medida como essa, uma medida alternativa, me parece uma boa opção. E até eu faço um alerta, eu quase causei um acidente e certamente eu ia causar um acidente com vítima. Eu vinha com o meu carro normalmente, à noite, digamos assim, não era um entardecer, e quando eu vi, eu tinha à minha frente um carrinho desses lotado de sacos pretos no escuro, sem nenhuma sinalização, gente. É perigoso para eles também. Para eles, eu ia bater no carro. Tava tudo escuro, tava meio lusco-fusco, assim, e eu vinha só com o farol normal do carro, que não era só a sinaleira do carro. Eu levei um susto e consegui desviar em tempo. Então, isso também é perigoso. Eu já atropelei, faz muito tempo, mas eu já atropelei. Era de manhã cedo, tinha neblina. Eu estava lá na Diário de Notícias, morava na Zona Sul, estava indo em direção a fazer faculdade ainda, né, de manhã. E essa pessoa, ela veio no sentido contrário, mas porque aí davam assim, cabiam 2 carros na via, né, e aqui estávamos nós, os 2 carros, e quando eu vi, ele estava vindo na minha direção, e aí o carro passou e eu tentei passar, mas não deu tempo, bateu até no vidro do meu carro, quebrou o vidro, foi um horror, mas não aconteceu nada. Graças então, a Deus. São alternativas que tem que ver o que vai acontecer, porque também é uma população que precisa, né, dessa assistência, infelizmente. Pois é. Posso ter um momento Francesca? Delícia! Deixa eu te contar. Isso é maravilhoso. Olha aqui, ó, tem recado para ti, tem recado para Francesca. O que aconteceu comigo? Tem um conhecido meu que é um fã do Chicão, tô fã e tal. Pô, o Chicão vai voltar mulher. Eu tô me escalando para ser o pai do filho da Francesca. A coisa mais complexa de elétrica. Foi. Ele disse, olha o que tem de isso, mas mas agora tu acha... A Francesca. Ele é fã do Chicão, então ele tem esse sonho, né? Essa coisa Por enquanto não onírica. dá, né? Na próxima encarnação. Porque nessa aí não Só na próxima, por favor. Mas eu ria tanto. É um brincadeiro, cara, um brincalhão. Eu não vou dar o nome dele, você vai ficar chateado que eu falei isso aí. Claro. Mas eu ri tanto hoje de manhã com essa história, quando o cara me falou isso. Vou contar, a primeira coisa que eu vou fazer é contar para o Chico. Mas é um nome que uma mulher não pode nascer feia com esse nome. Imagina, chegou Francesca. Francesca é o nome da filha de José Fogaça e Isabela. Que é uma grande bailarina, uma jovem, uma adolescente, uma grande bailarina. Ela é uma grande bailarina, Francesca. É um nome forte. Ela tem todo um perfil artístico como pai, como irmão. O Fogaça é um artista. E ela é uma grande bailarina, a Francesca. Falei na Francesca, me lembrei dela, uma adolescente. Não temos como não falar e não lamentar o episódio de hoje de uma estudante de Cachoeirinha, da escola Luiz Camões, em Cachoeirinha. Essa menina foi... 14 anos. Com 14 anos. Houve um incidente dentro da sala de aula. Essa aí foi terrível. A professora foi chamada, a diretora, um corre-corre, tinha havido uma briga entre jovens, enfim. Quando a professora e a diretora chegaram na sala, a menina estava caída no chão. Os relatos são de que ela estava assim, convulsionando, alguma coisa assim, mas logo nos
primeiros logo em seguida. A professora que estava atendendo, tentaram chamar o SAMU, chamaram uma enfermeira da unidade de base ao lado da escola, de saúde, enfim. Enfim, a menina veio a óbito e teria, então, caído numa discussão, numa briga até corpo a corpo, com colegas ou com uma colega, não sei. Com 3 colegas. Com 3 colegas. Foi socorrida, levada pelo SAMU, foi a óbito. E algumas horas depois, algumas entrevistas foram dadas pela professora, pela diretora. Que ela não tinha, nem foi perguntada pela repórter, não tinha nenhuma marca no corpo e tal. Poucos minutos, uma hora depois, a reportagem informa que, conforme o delegado Leonel Baldasso, titular da primeira DP, o exame indicou que a estudante foi enforcada e que músculos do pescoço foram quebrados. Ou seja, a adolescente foi... Asfixia mecânica. Teve uma gravata, enfim, foi uma briga, foi uma luta e ela foi estrangulada. Que absurdo, gente. 2 meninas de 12 e uma de 13 anos. Seriam as meninas que tinham brigado com ela, né? De acordo com o delegado que atendeu o caso, 4 adolescentes trocavam empurrões e tal, 2 delas caíram, colegas da garota relataram em depoimento que o incidente ocorreu depois de uma briga e tal, enfim. Então, é triste, é lamentável, um episódio acontecido dentro de uma sala de aula. Os jovens tentaram, obviamente, mascarar a coisa. As professoras fizeram alguns relatos, a professora, a diretora, talvez não tenham tido conhecimento, não se sabe, né? Não, mas é que assim, para enforcar, gente, para enforcar alguém, não é bem assim, Não, enforcar é porque foi uma briga mesmo, né? Foi uma briga mesmo, é uma gravata. Foi uma gravata. Quer dizer, foi força, né? Foi força. No momento que o delegado disse, músculos do pescoço foram quebrados. Quer dizer, a pessoa usou força e viu que estava estrangulando. Não vem me dizer que não, só tem uma gravatinha e... Não, eu tô errada, Marne? Claro que não. Eu não sou conhecedora de luta nem nada, mas me parece muito pouco provável que alguém consiga matar outra pessoa estrangulando e quebrando músculos do pescoço se não achasse que estava fazendo. Todo mundo sabe o que estrangulamento faz com uma pessoa. O delegado está chamando as pessoas e as meninas, uma vão até fazer uma cariação. Não, ele vai fazer a cariação no final, mas uma vai contradizer o depoimento da outra. Aí ele vai pegar aí, porque a arma da polícia é a contradição. Claro. Eu participei de muitos processos investigatórios em São Paulo e cansei de ver. Chama na sala o cidadão, conta uma história. Chama o outro cara, conta outra história. Chama outro cara, conta a história. Aí daqui a pouco ele confronta as histórias e vai ver onde é que tem o furo da história. E fatalmente na segunda vez, mas me conta de novo como é que foi que aconteceu. Na segunda vez a pessoa entra em contradição, aí confessa, começa a chorar. No caso são crianças, né, meninas, não sei se foram elas também. Não e infelizmente essas brigas entre colegas são mais frequentes do que a gente imagina, né? Escolas sofrem isso diariamente, meninas que entram nessas brigas do dia a dia e que vão com instrumentos que podem machucar as pessoas para a escola. Isso é muito pior. As pessoas estão violentas demais. Meninos, meninas, o que a gente tem percebido é exatamente isso. A violência parece que está no DNA das pessoas, não tem medida. Né? Porque tu brigar, discutir, isso aí faz parte também do ambiente escolar. Agora, tu brigar, discutir e ainda dar uma gravata a ponto de matar uma pessoa... Infelizmente, a declaração de óbito, eu estou vendo aqui divulgada, diz assim, Marta Avellaneda Gonçalves, filha de Moacir de Oliveira Gonçalves e Terezinha Avellaneda Gonçalves, tá? Foi... O diagnóstico por linha de estrangulamento. Esta é a causa morte da menina, estrangulamento. Enquanto isso, nessa quinta-feira, na parte da tarde, o sargento Jean foi se apresentar, né, lá na fronteira oeste. Ele que participava da operação Golfinho, né? Então ele estava voltando para o batalhão. Chegando lá, também teve uma discussão com um outro sargento que pegou o seu revólver e deu 2 tiros no peito dele. Aconteceu hoje. São Gabriel. Em São Gabriel. Credo, gente. E essa é a nossa realidade.
E também nessa linha, já que a gente está nessa linha, um assaltante de banco mais procurado pelo DEIC aqui do Rio Grande do Sul foi encontrado morto no Rio Mamptuba no dia de hoje também. Na noite dessa quarta-feira, a identidade foi confirmada então pelo Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina. Parece que o nome dele, né, como ele era conhecido, era Passarinho. O nome é Edilson Muller Carvalho, e conhecido como Passarinho. Ele já tinha trocado tiros e tal, ele realmente era o mais procurado, trocou tiros no ano passado com a polícia no Rio Grande do Sul, e nessa segunda-feira trocou tiros com o suspeito de troca de tiros com a polícia de Santa Catarina, e foi encontrado então nessa quarta-feira morto. Que bom, né? Essa é uma boa notícia. Lamento, se tem parentes, eu lamento. Essa é uma morte que a gente gosta de saber. O que a gente não gosta de saber, para vocês verem como a coisa anda, e já que é para falar de coisa ruim, vamos falar de uma vez. Lembra ontem, no final do programa, eu comentei, né, que um policial militar da reserva tinha sido assassinado no início da noite de ontem, no seu próprio condomínio, pois os relatos de familiares que foram feitos ao Departamento de Homicídios indicavam, né, que o policial militar da reserva, que morreu, Derli dos Santos, de 53 anos, foi assassinado por uma facção do tráfico de drogas. O motivo? Uma denúncia que ele teria feito sobre o grupo que tem o domínio da área do bairro Rubem Berta, na Zona Norte. A responsável pela investigação, a delegada Luciana Smith, considera muito cedo para ter certeza de que esta foi a quadrilha que executou a vítima. Ela ouve algumas testemunhas, enfim, ouviu durante toda esta quinta-feira, né? Mas ela quer tomar o conhecimento de tudo que foi feito, tal, pela investigação, mas tudo leva a crer pela maneira que a coisa aconteceu, né? O crime ocorreu ontem, no final da tarde, no condomínio onde esse sargento morava, com toda a sua família, né? Mas o relato era de que pelo menos dois assassinos encapuzados, chutaram o portão da casa, quer dizer, botaram o portão abaixo, invadiram o pátio e abriram fogo. Ele estava junto com a esposa tomando chimarrão. Estava com a esposa tomando chimarrão, quer dizer, foi uma execução, né? Então, ele chegou até a ser socorrido, chegou a ser levado até o Hospital Cristo Redentor, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A gente tem que pensar em fazer a coisa certa, né, hoje em dia. Isso, eu gostaria de levantar um assunto aqui na mesa, que eu acho um assunto de suma importância. O primeiro-ministro do Trabalho foi o senhor Lindolfo Collor, o avô do ex-presidente Fernando Collor, senador Collor. E ainda bem que não vivia mais para ver o que a vergonha que o neto aprontou, e a própria mãe dele também, a dona Leda. Mas isso foi criado na época do Getúlio Vargas, uma cópia da Carta de Lavoro, né? A Lei de Lavoro, Carta de Lavoro do próprio Mussolini, que foi aplicada aqui na Argentina na época do Perón. Bom, inicia-se a Justiça do Trabalho. E o senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse em alto e bom som que a Justiça do Trabalho não deveria existir mais no Brasil. Eu acho que esse cidadão lá pensa que o povo brasileiro é pascácio, né? A palavra é essa, pascácio, porque não é possível um cidadão que representa o povo brasileiro dizer um absurdo desse, que a Justiça do Trabalho não tem que existir mais. Porque as leis que estão ali foram criadas pelos políticos. Se ele, como político, como presidente da Câmara dos Deputados, agride a Justiça do Trabalho da forma como que ele disse, aí outro deputado do DEM também foi lá e, como papagaio, repetiu a mesma história. Aí o Tribunal Superior do Trabalho, através do seu ministro, o Ives Gandra Martins filho do grande jurista, doutor Ives Gandra, que eu tive o privilégio de entrevistar muitas vezes na TV Record, lá em São Paulo, ficou horrorizado com esse tipo de coisa. Como um representante do povo, o presidente da Câmara, a quem eu tenho todo o respeito, se refere à Justiça do Trabalho dessa forma. Eu acho isto um absurdo. Eu sei que o Chicão vai me... Eu sei que ele vai... Mas quem cria as leis são os políticos, Chicão. Ele não está longe de uma realidade mundial. A Justiça do Trabalho não existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Existe contrato de trabalho. Você vem aqui trabalhar na Pampa, então a Pampa faz um contrato com você de 3, 6 meses, 12 meses, tu recebe aquilo, tu termina e recebe. Não tem. Tu quer reclamar alguma coisa? Tu reclama com um advogado, mas não tem uma justiça específica para o trabalho. Porque essa justiça do trabalho, ela é extremamente danosa. Ela criou
Hoje, quando tu fala, e eu fico triste você falando, e todo mundo fica, por que o Brasil tem 15, 20, 25 milhões de desempregados? Tudo bem, é crise, mas tem um outro fator, um outro componente. As leis trabalhistas. Hoje, para um empresário ter um empregado, é uma bomba. Primeiro, ele tem que dar tique não sei do que, tique daquilo, bababá, salário, depois o cara entra na justiça contra ele. Então, o empresário faz. E não existe litigância de má-fé na justiça do trabalho. Então, continua. Não, mas eu acho, cara, e aí o que o empresário acontece? O empresário pensa o seguinte, bem, eu não vou contratar, eu vou terceirizar a minha operação. Então, em vez de eu contratar um motorista, eu vou contratar uma empresa de motoboy. Em vez de eu contratar um contador, eu vou entregar para um escritório de contabilidade. Isso aí, cada vez mais, e com a informatização, o nível de desemprego vai crescer absurdo. Mas Chicão, mas o que eu quero dizer, eu não sou contra isso. Eu sou a favor de que se mudem as leis. Mas não vão mudar. As leis no Brasil não se mudam. Mas então, porque não é conveniente. Quem está lá em Brasília não tem problema. Tem uma matéria que mostra tem uma matéria que mostra que diz que com o desemprego alto, processos da Justiça do Trabalho disparam em 2015. As pessoas não têm como pagar? Exatamente. Não tem como pagar, não. As pessoas que estão sendo colocadas para a rua, mesmo sem motivo para recorrer à Justiça do Trabalho, acabam recorrendo à Justiça do Trabalho para tentar tirar algum. É o que o Chicão está dizendo. Mas também. É o que eu estou dizendo também, que eu estou dizendo que as empresas que demitem já estão demitindo porque estão no sufoco e não tem como pagar, honrar os seus deveres. Não, é aí que tu não, eu não me fiz entender. As empresas estão colocando as pessoas para a rua e muitas delas pagam e honram as coisas. Aí é um direito. Ok, mas o trabalhador, como não tem litigância de má-fé, entra contra a empresa de qualquer jeito, entendeu? E aí a empresa tem que pagar advogado, a empresa tem que pagar isso, tem que pagar garanta para ele, porque ele não tem direito. E isso tem acontecido. A gente tem hoje uma Justiça do Trabalho que tem um número exorbitante de processos, que o número assim, é muito maior do que dos outros países. Então, isso também pesa nesse momento. Tem um deputado que fez um discurso na Câmara, se eu não me engano, nessa reforma do PL 6787-16, agora em fevereiro de 2017, e que foi compartilhada num grupo que eu participo, porque sou formada em Direito e tenho um grupo da faculdade. Eu escutei tudo o que ele disse e ele estava exatamente ponderando isso, que muitas pessoas entram na Justiça do Trabalho sabendo que não tem direito àquilo, porque já receberam Deus tudo. Que eu me conheço que como a justiça é paternal, ela e aí um deles, que é inclusive juiz, ele fez algumas considerações dizendo assim, não existe litigância de má-fé na Justiça do Trabalho, que ainda se caracteriza por uma boa percentagem de juízes esquerdistas que simplesmente acreditam que tirar qualquer coisa do reclamado/empresário é uma questão de distribuição de renda subsidiada pelo Estado e o juiz. Eles encaram ainda... Claro, a justiça está se modificando. Eu acho que não é assim. mais como era antigamente. A gente vê que os juízes novos estão mudando essa mentalidade, mas tem muito juiz que acha ainda que o reclamante, que é o trabalhador, como é a parte mais fraca da relação, então ele merece algum benefício por isso. E isso existe, mas isso está sendo transformado. Agora, todo o problema vem da lei. Não, eu estou me referindo a dois aspectos, dois fatos realmente importantes isso aí. Primeiro, solicitar a extinção da Justiça do Trabalho. Eu entendo revolta de todo mundo, eu entendo que as pessoas ficam revoltadas. Mas se eu sou aquele que que cria a lei, eu posso mudar a lei. Por que a Câmara dos Deputados não modifica essa lei? Mas então a lei, é uma discussão sem sentido. Eles estão vivendo bem, estão encastelados em Brasília. Eles estão discutindo isso numa comissão especial. Mas nunca vai rolar. Sim, mas a coisa não anda, né? Aqui no Brasil que é muito radical. Acabar com a Justiça do Trabalho? Não, acho que não. Acho que mudar a lei. Radical. Não, mas não é. Eu sei que não está brigando. Acho que isso não é assim como vocês estão dizendo, assim, tanto. Acho que a Carla se aproxima mais do que é. Olha, não é mais assim, gente. Não é mais assim. Essa coisa de dizer que tudo que o empregado entra na justiça pede. Não, conheço muitos casos que perderam. Gente, não é assim. Não tem sucumbência, não existe sucumbência. Não é assim. Olha, eu já vi muita gente que... Vou dar um exemplo assim, tá? Por exemplo, o cara que é, sei lá, colunista social, vamos dizer, tá?
Colunista social, entra na justiça porque tinha que trabalhar de noite, porque tinha que pegar táxi. Porque... Sim, mas o senhor é colunista social, eu queria trabalhar que horas? A justiça manda. Você falou Mas uma coisa mesmo interessante. assim, tem um mas mesmo custo assim, Magda, muito grande. Não, tem porque o cara entra no começa mas que aí é o tem que empregado provar, que é o empregador, Mas sempre é o empregador tem que provar. É isso, aí é um Já começa custo. errado. O empregador Não, mas parece agora que ele também. é vilão sempre. Não, mas, sempre mas vilão, agora sempre vilão. cabe também. Sim, mas ao aí o empregado problema ter as é o provas. empregado. Daí a Aí é o litigância de má empregado, fé. aí não é a justiça do trabalho. Pois então, entendeu? não. Aí acabar. é a lei que não prevê, segundo o juiz, a litigância de má fé dentro da justiça. isso é Lembrei o nome aí do outro sim. deputado. É uma coisa que precisa ser mudada. Tem que existir uma coisa que coíba isso, que não chegue a entrar na justiça para não O dar. nome do outro deputado aí é o José Carlos Aleluia do DEM, né, que também já foi a favor do Rodrigo Maia, etc. O Rodrigo Maia, que é casado com a filha adotiva do Moreira Franco. Ai, essas cada vez coisas parece o Gustavo Vitorino não veio, mas mandou o secretário. Mano, não, eu sentei no lugar dele, eu sentei no lugar dele. Pega, né? Sentou e pegou o da Essa é recorde de toda a série histórica iniciada em 1941, no ano de 2015, o número de processos trabalhistas no Brasil, que teve um incremento de 12,3%, chegou a 2,6 milhões. É complicado. No Paraguai não tem Justiça do Trabalho. Não O Paraguai tem está crescendo. Agora, a verdade é que você não pode, como presidente da Câmara dos Deputados e para o microfone, isso falar que aí temos que acabar porque os garçons do Rio de Janeiro apropinam o projeto. Que é isso? Não, isso Viu, aí Mário? foi mal. O lado mais cruel da Justiça do Trabalho é que ela inibe o investidor. Ah, com certeza. Isso eu Se um conheço, cara eu tem conheço. 50 milhões, ele não vai botar uma empresa. Porque ele sabe que ele vai botar caras que vão entrar na Justiça do Trabalho e vão quebrar com ele. Então, que ele vai botar. Aí quebra mesmo. Ele vai botar no Justiça do offshore Trabalho no quebra. Uruguai, ganhar 1% ao mês, uma vez por mês ele vai para a Punta del Este, recebe 10 mil lá, papapá, e volta. Então, é isso aí. Tá certo? Dá uma passadinha no cassino. É, isso aí. Cassino de fundo. Olha, hoje é o Dia Mundial do Rim, vocês sabiam? Não. Pois então eu quero comunicar a vocês. Mas parece bobo, não, é muito importante. Com relação a isso, a própria Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul e tantos outros promoveram uma série de eventos, mas a Sociedade de Pediatria, em especial, promoveu um evento no Hospital da Criança Santo Antônio, preocupado com a relação da obesidade infantil com futuras doenças renais. Então, vai aqui o alerta nesse momento, porque esse foi o tema central das palestras, enfim. E a importância que tem de se saber que a consequência maior da obesidade infantil é a hipertensão. E a hipertensão vai acabar aonde? Lá no rim. Portanto, as dicas para conservar a saúde renal são muito importantes desde a tenra idade das crianças. Manter uma alimentação balanceada, beber água, controlar o peso e a pressão arterial, praticar atividades regularmente e não tomar medicamentos sem orientação. Então, fica a dica, como se diz, né? Para o próximo domingo, que é dia 12 de março, está programada uma blitz no Parque da Redenção com atividades para crianças e adultos. No local serão repassadas orientações de saúde a partir das 10 horas da manhã, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças renais infantil e adulto. Fica o nosso convite aqui e a dica para comparecer. O doutor Enia Guzoli, que tem programação na nossa Rádio Pampa e está indo muito bem, o Enia é cardiologista, um dos mais conceituados no estado, ele diz o seguinte, que esse anti-inflamatório, que as pessoas ficam tomando, e diz que isso aí é para qualquer coisa, isso aí é terrível para a saúde, né? Inclusive pode fazer mal extremo. Então, antes de tomar o anti-inflamatório, pergunte para o médico se pode tomar o anti-inflamatório. As pessoas tomam anti-inflamatório para qualquer coisa, é impressionante. Eu também andei tomando. Também está nesse time. Na verdade, agora ficou apavorado. As pessoas têm que parar de tomar remédio para qualquer coisa, né? Não só anti-inflamatório, porque
deixa a vida, né? Não precisa se medicar toda hora. Ô Magda, queria falar que hoje o MEC anunciou algumas mudanças no Enem de 2017, né? As provas agora elas vão acontecer em 2 domingos. Não vai ser mais no final de semana, no sábado e no domingo. Vai ser no primeiro domingo e na outra semana, uma semana depois, a segunda prova, que vai ter a redação. E as provas, as inscrições, elas estão abertas a partir do dia 8 até o dia 19 de maio. E o exame vai ser realizado no dia 5 e 12 de novembro, então. E aí algumas das mudanças serão 2 domingos. A redação vai ser no primeiro domingo, porque antes ela era realizada no domingo, no segundo dia de provas. Dessa vez vai ser no primeiro dia de provas, no primeiro domingo. E também o fim do diploma, né? Que muitas pessoas que não encerravam o seu ensino médio, desde 2009 até 2016, esses adultos que não se formaram, que não tinham o seu diploma do ensino médio, eles faziam o Enem para assim conseguir. E a partir de 2017 não terão mais isso, eles vão ter que fazer o Enseja, que é uma outra organização, uma outra prova para poder ter o diploma do ensino médio. Algumas mudanças aí, alguns professores gostaram dessa mudança, porque os alunos eles ficavam muito cansados de fazer 2 dias de prova seguidos, que são dias maçantes, né? E aí esses professores estão bem contentes com que os alunos possam revisar essa matéria com essa semana aí de folga. Boa noite, bancada querida. Um breve elogio para a TV Pampa. Estamos de férias em Bassano del Grappa e assistindo ao Atualidades. O serviço de streaming da TV Pampa é excelente. Ótima qualidade, é muito superior aos serviços de redes nacionais, inclusive. Que bacana. Obrigada por ter dado esse retorno. Como engenheiro de software, fico muito feliz em ter esse serviço de tamanha qualidade. Demonstra o respeito e carinho conosco, telespectadores. Parabéns à Rede Pampa. Mesmo de férias, não fico sem atualidades. Grande abraço a todos. Quem que está mandando isso para nós? Douglas Fraga Birman, nosso querido e assíduo telespectador. Obrigado para ele. Abraço, aproveita as férias. Se quiser nos trazer um mimo, a gente não vai ficar chateado. Eu não fico. Nada. Hoje eu pedi um livro no ar na Rádio Pampa. Tu tá ficando quem? Do Simões Lopes Neto, aniversário dele. Com a Francesca. Com a Francesca, tá aprendendo com a Francesca. O Chicão. Não, Chicão. As pessoas, eu só dou meu roteiro. Eu dou meu roteiro. Quem quiser, né, Chicão? Chicão Tofani. Eu não tinha visto os gols do Barcelona. Mas o Neymar está jogando demais. Hein? Tá jogando. Ele é hoje o grande craque do Brasil e do mundo. Rapaz, tem uma precisão. Eu não entendo de futebol como o Chicão, né? O Neymar está jogando bem. Apareceu um craque. O Neymar acertou a vida afetiva dele. Verdade. Uma das coisas que faz o homem alegre. Se desvirtuar um pouco na vida é quando ele não tem aquela mulher que ele quer, que gosta e o senhor dele. O senhor está nesse caso? Eu estou na busca. Minha vida, eu sou um eterno batalhador, né? Pra mim tudo é difícil, né, Marli? Para mim também, muito difícil. E ele acertou com a Bruna Marquezine, uma relação eu que estou numa idade avançada. No estilo dele. Não, que bom, ele está se centrando, né? Voltar o relacionamento. Isso se chama maturidade. Porque ele era muito novo. Porque tu fica a vida toda no bang, tu desgasta. Cansa, né? Cansa, mas vai fazer o quê? Existe um filósofo que diz exatamente essa frase. O homem só alcança a maturidade quando assume seus erros. E é a grande verdade. A maturidade pode ser com 25 anos, 40, 50. E eu tenho um amigo de 70 e poucos anos, 70, 58 anos, um amigo meu, ele é totalmente imaturo. Então não adianta nada. Então a maturidade chega quando o cidadão diz, eu errei. E quando aquele pede desculpas, né? Pede desculpas. Errei, por favor, me perdoa. Mas eu estou arrependido. É difícil, né, Mas isso é maturidade. As pessoas conhecerem seus erros, às vezes morrem sem reconhecer. Mas aí é Antólios, né? Antólios, aquele burro, os Antólios, assim. Aqui no WhatsApp, uma hora aqui, comentário sobre a CLT e as leis trabalhistas, né? Pagando ou não pagando as leis trabalhistas, os juízes dão sempre ganho de causa para os empregados.
Depois um outro fala o seguinte: excelente o debate sobre a CLT. A presunção de que o trabalhador é vítima é uma falácia comunista. A CLT é um atraso, deve ser extinta, segundo o nosso telespectador Evandro Santos, que é do Menino Deus aqui de Porto Alegre. É o princípio da modernização das leis para atrair investimento no país. Chicão, Só um pouquinho, Gabriela Drummond, não precisa mandar mais e-mail, eu vou ler o teu e-mail para Jéssica, tá? Só, eu não quero interromper esse assunto. Eu vou ler teu e-mail, não precisa mandar mais e-mail, tá? Pode continuar. E os grandes economistas, os grandes gestores do mundo já estão preconizando que o trabalho vai continuar existindo, mas o emprego não vai ter mais. O emprego não vai ter mais. Não vai ter mais, vai acabar essa coisa. O emprego, eu sou empregado na empresa. Agora, Marlene, é o seguinte. Eu estou falando que... Tu tem toda a razão, Marlene, e eu queria te completar com uma coisa, é o seguinte. Eu passei, Marlene, eu tenho menos anos que tu, mas eu comecei cedo a trabalhar, sabe? E com muito orgulho com meu pai, eu passei por várias gerações. E eu vi uma geração que estava nascendo, e eu digo, essa geração vai quebrar a cara. É essa que está aí. Sabe por quê? Porque essa geração preconizou muito a globalização. A globalização é o fim do emprego. Isso aqui, ó, internet... terminou o emprego. Não vai mais ter emprego. Nós vamos ter legiões de desempregados, fecham. O cara vai para a faculdade, vai ser de lá desempregado. O emprego vai ser self-made man. Isso já acontece, né? O emprego vai ser o vendedor, Jéssica. Aquele cara que vende vai ter sempre emprego. O cara que vai criar negócio vai ter emprego. Agora, o senhor é um grande vendedor. Eu sou um cara que está na luta aí, mas não sou um exemplo. Agora, aquele cara que se forma na faculdade, ele vai ser um concurseiro. Que eu não gosto dessa gente. Não gosto porque é um oportunismo. E o concurso gera o empregado público. E a máquina pública leva o país à falência. Hoje, o Brasil, mais de 50% do seu faturamento, imposto, vai para a máquina pública. Os Estados Unidos não tem isso. Ele privatizou tudo. A máquina pública ficou muito restrita. Por isso que todo mundo tem medo da privatização. Com a privatização, não tem mais emprego, cara. Tu vai lá pedir empreguinho, você na privatização. E sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ter 3 ou 4 trabalhos. Ele é contratado para fazer um trabalho X, Y e tal. E outra coisa para a pessoa vai ter que modificar muito a cabeça e tal. Para a pessoa vai ser fantástico. Porque se você perde um trabalho, quando termina, você tem o segundo, tem o terceiro, e você está sempre renda garantida. Naquele jeito. Só que a pessoa vai ter que ser preparada para isso. Mas é que isso vai exigir muito mais das pessoas. Muito mais qualificação, aí tem concorrência, aí tem uma série de coisas. Te dá mais opções, te permite até te especializar em mais coisas, enfim, né? Mas tu cresce, né? Tu cresce muito mais. Magda, e só se destaca quem tem capacidade. E Magda, um detalhe muito importante, Magda. Hoje, por exemplo, o médico trabalha de manhã numa clínica, de tarde, outra clínica, de noite, no outro hospital. Só que esse médico, ele não é funcionário. Ele emite uma nota fiscal. Ele tem o CNPJ para livrar a Justiça do Trabalho do empregador. Porque como é que o cara vai entrar na Justiça do Trabalho dentro de uma empresa? Ele não ganha. A maioria das vezes não ganha. Contrato registradinho. Tem que registrar o contrato. Se não registrar o contrato, não vale. Tem algumas coisas que tu tens compromisso. Os hotéis... É que depende de como... Por que a empresa te usa como terceirizado? Depende do tipo de empresa que te usa como terceirizado. A maioria dos hotéis em Porto Alegre contrata gerente, o salário de gerente de hotel é um salário legal, 10 mil por mês, e mais mordomia, mas ele tem que ter o CNPJ também. Isso aí. Isso aí. Eu já trabalhei em televisão. E tem empresas que podem ter gente com CNPJ. Tem outras que usam CNPJ para não pagar coisas. Depende do tipo de Magda, posso fazer uma pergunta à senhora? Faça duas. A senhora rasgou a sua blusa propositalmente? Quando eu fiquei... Não foram os fãs que me pegaram. O Leon Valério, um grande empresário, disse que a tua boca é depois do Dia Internacional da Mulher. Ela ficou inchada. A tua boca foi muito beijada, muito usada. Usou a boca. Isso aí, gostei. Vou fazer, isso aí vai ser bom pro meu currículo. Aqui no WhatsApp também, boa tarde, temos uma empresa em Ivoti. Hoje cogitei várias vezes em fechar a empresa, demitir os poucos funcionários que ainda temos em função dessas nossas leis trabalhistas. Não aguentamos mais. Tem vários juízes que só veem o lado do funcionário. Adorei a colocação do Chicão. Mas é a realidade total. Assim. Trabalho na indústria metalúrgica há mais de 30 anos. O funcionário é demitido, vai no sindicato fazer o acerto e o sindicato protocola e diz que está tudo certo.
No dia seguinte, o funcionário entra na justiça, mente, pede sobre aquilo que não fez e sobre aquilo que não tem direito e leva. E porque tu tem que Se o patrão mentir, é duramente penalizado. Exatamente. Se o demitido mentir, não acontece nada. Para que sindicatos? Cabide de emprego, ou melhor, encosto para quem não gosta de trabalhar. Sou empregado, mas reconheço, isso é patético. O sujeito para empreender no Brasil hoje tem que ser muito corajoso. José Costa. E tu sabe que o inimigo público número 1 dos sindicatos está em Não Me Toque, né? Se ele tivesse aqui, ele já tinha roubado todas as nossas falas. Agora, eu vou repetir mais uma vez o que eu disse. Eu acho que você tem toda a razão. Isso eu conheço, eu fui preposto de 300 ações trabalhistas, eu sei como funciona a coisa. Agora, eu quero dizer para vocês. Como presidente da Câmara dos Deputados, eu não posso dizer o que ele disse. Temos que extinguir as leis trabalhistas, porque os hotéis do Rio de Janeiro tiveram que dar propina, tem que dar gorjeta. Então, é isso que eu quero dizer. Ele como legislador, ele como político, ele que cria as leis, é um dos que... Ele tem que ver uma outra forma. Agora, simplesmente dizer, temos que acabar com isso, aos gritos, para um pouquinho. Marne, não, mas é que essa tua notícia suscitou essa discussão, que aliás está bombando, né, pelo e-mail e o WhatsApp. Eu sei que está errado. Concordo com a extinção da Justiça do Trabalho. As ações trabalhistas deveriam ser julgadas pela Justiça Comum. Assim, exterminaria a posição partidária tão comum de juízes que são empresas e os outros são empregados. A Justiça Comum evita essa parcialidade devido à variedade de ações que estão sendo julgadas. O juiz julga uma pensão alimentícia e, em seguida, uma audiência de conflito trabalhista. Juliana, advogada. O Bernardo de Santa Maria diz o seguinte: as leis trabalhistas podem terminar com as economias e as reservas de dinheiro nos bancos brasileiros, pois pagando funcionários na lei podem diminuir os índices de importação das empresas com os erros humanos no trabalho, como os descarrilamentos de trens com a safra recém-recolhida. Ele fez uma metáfora, isso é uma coisa metafórica. Aqui a primeira que eu pego, ó, boa noite, discordo do que foi dito agora no programa, fui demitida sem laudo demissional, prestes a fazer uma cirurgia de doença grave. E pior, de uma empresa de consultoria contábil. Claro que existem as exceções, depende da situação, dos seus direitos, né? Claro, e que precisam deles garantido. Claro. Agora a discussão é, precisam da Justiça do Trabalho ou poderiam ter acesso à Justiça Comum? Agora a Justiça familiar, a separação de casais, ela já evoluiu. Antes era mais ou menos igual a Justiça do Trabalho. O cara casou com a mulher, ele ficou 2 anos, racha metade do patrimônio. Não precisava nem casar, né? Namorava 2 anos. Eu participei de uma situação dessa, me tomaram uma cobertura em Gramado, na época, e fiquei depenado, porque a justiça era para a mulher. Tu morou com ela 6 anos, pim. Agora não, tem que ver. Se ela te ajudou a construir patrimônio. Se ela te ajudou a construir patrimônio, ela tem direito. Agora, se ela não te ajudou a construir, ela vai ganhar 1/3 do teu salário se tiver filhos. Agora, aí entra o outro lado, que o homem também é bandido. O cara declara que ganha 3 mil por mês e, na realidade, o cara anda de BMW na rua. Ele ganha no PF. E aí a mulher ganha 1.000 para sustentar, filho, bababá, blá, e o bombadão que também está na parada. Chicão, sabe por quê? Porque as pessoas... Algumas são a caráter. Não tem caráter nem. A caráter. Não tem. Eu conheci pessoas, conhecidos meus, eles faziam o seguinte, eles trabalhavam 6 meses numa empresa e tal, e aí entravam na justiça. Eu conheci um camarada no interior do estado, que ele frequentou a rádio de um amigo meu, não vou dar o nome dele, evidentemente, durante 3 meses ele ia tomar cafezinho. Tomar café. Daqui a pouco ele está sentado, recebeu a notificação da Justiça do Trabalho. Arrumou 2 testemunhas. Não, ele estava todo dia aqui. Exato. Ele teve que pagar. Aí é uma quarantismo mesmo. Aí não. Mas rola muito isso, Marlene, rola muito. Eu sei. E o pior é que tu tem que provar que ele não era. Isso é o problema. Assim, o ônus da prova é teu. Isso aí que é o grande problema. Ele diz o que ele faz a história e tu tem que provar que não é aquilo ali. Agora, uma coisa que a Justiça Familiar errou, que tinha no passado e ela aboliu, é o seguinte: a traição não é um fator de prova. Então a mulher pode trair 300 vezes
e o na homem hora não do pode trair juiz, 300 e tu vezes ser também? fiel com ela, e na hora do juiz ficar tudo 0-0. Antes não, alguém que traía, perdia. O Chicão Tofani nunca traiu. Alguém que traía. A gente Só tá o homem falando de que, Chico né? Balão, Podia de trair. Mas é um paralelo muito interessante, a justiça do trabalho com a justiça familiar, as Não, coisas muito juntas. e tem, porque a mulher era considerada a parte mais fraca. E É dentro mais da fraca, justiça do é que nem trabalho, o empregado, trabalhador- Mas é que agora eles estão pedindo pensão, né? Os caras estão... Eles estão pedindo pensão, então agora, Tá de querido, igual pra eles igual. também têm igualdade. Do pescoço para baixo, tudo é joelho. Chicão, eles você também têm pediria pensão se fosse Jamais. Uma questão de postura e dignidade também. minha. Parabéns, Eu parabéns. acho que não, eu acho que nisso aí eu sou muito... Eu acho que a mulher, ela tem os direitos dela e se ela te ajudou a construir coisas comigo, eu ajudaria ela. Agora, se ela não ajudou, não. Agora, se atraiu, Blade Runner. Bom, então, boa noite, Magda e bancada. Magda, Não concorda? merci. Não, sem perdão. Concordo com a bancada em parte, mas vou dar 2 exemplos de profissão simples que, pelo incrível que pareça, mais serão empregos do futuro. Gastronomia e mecânica. Com certeza. Ah, com certeza. Né? E já que falamos de gastronomia, vamos nos ajoelhar aqui nos grãozinhos de milho e pedir desculpas para vocês, mas ontem a gente conversou, o programa terminou e a gente não fez o presente do voucher da Devassa, né? Então a gente vai fazer hoje. E eu acho que, pelo que eu me lembro, hoje é comigo aqui eu acho que sim. no atualidades@pampa.com.br. atualidades@pampa.com.br. Tu guardou a frase de ontem, querido? Não, mas posso criar uma agora. Pô, então crie uma agora. Então é o seguinte, Já posso dizer? o voucher vai valer para os telespectadores que usam o nosso e-mail, tá? Que é o atualidades@pampa.com.br. O Marne Barcelos vai dizer a frase, você escreve a frase toda ela completa, conforme ele disse, coloca o seu nome completo também e o número de um documento seu. Pode ser o RG, pode ser CPF, fica a seu critério, tá? O primeiro que chegar aqui, escrito tudo certinho, a frase correta, do começo ao final e com essas outras informações, vai ganhar de presente no nosso programa um voucher no valor de R$70 para gastar na Devassa. A frase é... A Devassa é tão boa que a Magda ficou com um biquinho. A Devassa é tão boa que a Magda ficou com um biquinho. A Devassa é tão boa que a Magda ficou com um biquinho. Não sei quem tem que ver uma coisa com a outra, mas foi isso que ele quis. Valendo a partir de agora, Carla. Ficou vermelho. Ai, veja bem. Veja bem. Olá, boa noite. Gosto de escutar o Marne Barcelos, é muito inteligente. Que isso? Diz o Fernando da Zona Sul. Ele diz assim, ó, e quando as empresas são injustas com os funcionários, vocês não comentam? A gente comentou Claro, também, né? Os dois lados Os foram dois pesados. lados. Sou pesado. Aliás, falando em justiça, um termo, né? Sou pesado. Exatamente, a balança. Eu acho que a empresa, quando ela tem um contrato de trabalho, mesmo ela sendo dura, injusta, se tu assina aquele contrato de trabalho, tu é conivente. Eu acho que tu não, Não, mas pode... E a meritocracia? Tem algumas como é que empresas fica? que modificam, né? Não o contrato e sim as funções dos seus funcionários. Aí, quando a empresa não cumpre, aí eu acho que pode. O que garante o funcionário é a meritocracia. Isso não adianta. Se o camarada... por exemplo, o camarada que trabalha, que é um vendedor de anúncios de rádio, um grande vendedor, ele tem que vender anúncios. É a mesma coisa o camarada que fala em microfone, que tem uma responsabilidade, que tem que dar audiência, que tem que ter criatividade. A meritocracia. Eu estou falando no caso Só um pouquinho, eu já tenho a frase aqui, não mandem mais e-mail, tá? Já tenho um aqui, depois eu vou dizer quem é. Ok. Desculpa, Mário. Não, pelo Fala. amor de Deus. Aí o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a meritocracia que tem que ser o prumo de tudo aquilo que acontece dentro de uma empresa. O excelente funcionário, ele galga novos postos na empresa e o patrão, em realidade, vai querer que ele continue trabalhando na sua empresa. Agora, eu conheço muita gente, eu entrei na portaria de um escritório de um amigo meu. Cheguei lá, o porteiro estava dormindo assim na mesa, estava assim, dormindo. Aí vamos falar com quem? Eu quero falar com o doutor fulano de tal. Agora você pode passar. Sabe, então... Esse porteiro, essa pessoa que está na portaria, ele merece continuar trabalhando ali? Não. Ele gosta de trabalhar, porque não interessa a sua profissão. Em qualquer profissão do mundo, você tem que amar, Você tem que doar, gostar da sua profissão. Isso que eu acho fundamental. Mas, infelizmente, o que muitas empresas encontram são funcionários desonestos, que querem tirar vantagem, é o que vocês estavam falando antes, que entram de má fé, que entram com os processos de má fé e querem ganhar um dinheirinho extra para poder seguir a vida.
O Sérgio Moro está com um biquinho aqui nessa fotografia também, imitando a Magda. Agora a gente continua falando sobre justiça, mas vamos passar não para o juiz Sérgio Moro, mas quem deve estar de biquinho hoje também é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que perdeu 2 na justiça. E vai perder todas. Vai perder todas. Uma delas foi julgada aqui. A Justiça Federal, que tem a sede em Porto Alegre, ela rejeitou uma queixa-crime do ex-presidente contra o juiz Sérgio Moro. Ele pedia prisão de até 6 meses de prisão e mais penas administrativas, dizendo que o juiz Sérgio Moro não agiu corretamente quando pediu a condução coercitiva ou quando como é que é as outras justificativas? Tem uma outra. Aquela questão da quebra do sigilo telefônico também com a ex-presidente Dilma Rousseff. No diálogo aquele. Exatamente, no diálogo é uma das questões que a defesa colocou na ação, mas a Justiça Federal negou, então não Criminalizaram o Moro. Exatamente, não tem segmento isso. É inversão, né? Claro, é inversão isso total. aí é tudo a jogada do Lula para levar na barriga. Sim, E agora, o mês de março ele já se livrou. Agora vamos para abril. Ele não pode ir para ficha suja. O ministro já do STJ, porque ele entrou também fazendo um pedido de habeas corpus, pedindo para anular a ação do triplex, né, mas do esse Guarujá. não vai levar, né? Não levou também. Não levou, né? E tem mais a do Gripen, né? Tem mais a do Gripen, da compra dos aviões suecos. Essa é nova. Essa é outra. Tá, mas essa tá pendurada ainda. Não, essas duas tiveram fim hoje. Essas duas tiveram fim hoje. Acabaram hoje. Ele vai chamar para depor o Fernando Henrique e a Dilma. E quer chamar o François Hollande, quer chamar o Sarkozy, o presidente Cocó, o ex-presidente Cocó. Lembra dessa questão? Ficou horas naquele... Mas tudo isso é bom pro Lula, porque é mais tempo. 10 anos, então vai chamar... Olha, eu vou chamar pro Não, mas ele não é bom para ele, não, porque nessas duas aqui ele levou um não bem grande. Ele pediu para anular essa ação e o STJ disse que não, que continua a ação. E o outro que ele não tem que pedir nada contra o juiz Sérgio Moro, né? Sim. Agora, quem levou a boa foi o Júlio César Reck, que acertou a frase. Disse o seguinte: a Devassa é tão boa que a Magda ficou com um biquinho. Júlio César Reck, você ganhou o voucher da Devassa no valor de R$70. A partir de amanhã já está liberado o voucher no seu nome. Não tem prazo de validade, você usa quando você quiser, é só se apresentar lá com o documento que você mandou aqui, o número, e obrigado por ter participado aqui da nossa brincadeira, né, do nosso presente aqui, e obrigado por você ter mandado aqui no final do seu e-mail dizer que você nos adora. Notícias, Jéssica. Sim, e aí quando a gente diz que a justiça está do lado dos bandidos, dos assassinos, assaltantes, né? As pessoas, elas vêm e nos escracham. A justiça condenou o Maranhão a indenizar as 64 famílias, né? Dos 64 mortos desde janeiro de 2013 e janeiro de 2014 de São Luís das Prisões. E aí vão ter que pagar, sabe quanto? R$100 mil para cada uma dessas famílias. E as famílias que eles prejudicaram, que eles mataram pessoas, que eles assaltaram pessoas, como é que ficam? Não recebem nada, né? Mas as famílias dos presos vão ser indenizadas em R$100 mil. Isso é impressionante. Uma vergonha, né? Uma vergonha, sem dúvida alguma é uma vergonha. Eu estou tentando achar aqui o e-mail da moça que quer que eu perguntar um negócio para Jéssica. Agora eu vou me dedicar a procurar isso. Tá, enquanto eu só aqui, ó. Boa noite, sou o Jorge Luiz de Guaíba. Não sei porque vocês nunca leram nada que eu mandei. Hoje, Jorge. Olha, a Carla tá passando a limpo todos os débitos dela. Hein? Ontem mandei este comentário. O comentário era o seguinte: concordo com o Chicão sobre a fala do presidente. Retomando, o presidente falou no Dia Internacional das Mulheres, falou que as mulheres sabiam melhor do que ninguém, né? A variação de preços no supermercado, que deveriam estar em casa e cuidando dos filhos, né? Só para retomar. E que ele concorda com o que o Chicão disse, né? Se o Chicão quiser falar, enfim, na esperança que fosse lido por essa digníssima bancada. Mas não foi. Mas hoje foi. Jorge deu sorte. E só complementando, o presidente Michel Temer hoje usou o Twitter, uma das suas redes sociais, para se redimir um pouco, para melhorar a barra para ele. Ele disse o seguinte, ó: estamos na Semana da Mulher. Meu governo fará de tudo para que mulheres ocupem cada vez mais espaços na sociedade.
E complementou que as mulheres tenham direitos iguais em casa e no trabalho. Não vamos tolerar preconceito e violência contra a mulher. O que ele poderia ter dito ontem. De onde se conclui, quem é o Jorge, né? É. De onde se conclui que a gente não estava errada. Porque se a pessoa tivesse segurança e certeza do que ele tinha dito, ele não estaria hoje remendando o que ele falou. Agora, Magda, eu entendi o que ele quis dizer. Só que o pensamento dele é retrógrado. É a realidade dele. A imagem dele, da senhora Dona Marcela dando um beijo nele, pelo amor. Boa noite, pessoal que amo. Hoje é a primeira vez que discordo 100% de vocês. Depois de tanto tempo assistindo, hoje é a primeira vez que discordo 100% do que vocês dizem quanto ao assunto trabalho. Chicão falando mal do concurseiro, será que é porque ele não passou em nenhum? Não. Porque eu não sou gigolô do erário público. Ok. Eu sigo o remo do meu pai. Tu tem que seguir o teu caminho e ser um empreendedor. E não se agarrar nas tetas públicas. Nem Marne reclamando do porteiro que estava dormindo? Ele queria um robô? Vocês dizendo que empregado nunca tem razão? Com exceção dos funcionários amorais, tem muito empresário inescrupuloso que merece sim ser processado. Por isso que existe o trabalho. Nenhum trabalhador honesto entra na justiça sem ter uma boa razão e sem ter sido de alguma forma ofendido. Negativo. Américo de Porto Alegre. Negativo. Tá bem, mas aqui eu tô. A gente tem que ler as pessoas, né? Tem que ler, não dá para ler só elogio, né? Não dá para ler só elogio. Tem muito funcionário que com absoluta razão, não cumpriu absolutamente nada da empresa, etc. É uma coisa. Agora, tem muita gente que entra na Justiça do Trabalho sabendo que aquelas coisas ali não fez. Eu trabalhei tantas horas extras. Não trabalhou aquelas horas extras. Eu trabalhei isso, eu fiz isso, não fiz aquilo. Eu tinha dupla função, eu tinha acúmulo de horas extras, de serviço, sei lá. E isso aí não existiu. Ele sabe que não existiu. Ai, achei aqui a Gabriela, graças a Deus. Porque eu disse, não manda mais que eu vou falar, e aí eu não achava, eu estava desesperada. É longo, tá? Boa noite, Magda, por favor, leia meu e-mail. Participo pouco, mas sou telespectadora de todos os dias. Assistindo ao programa ontem, no horário da madrugada, a Jéssica fez um comentário que muito me espantou. Disse que a frase de Jair Bolsonaro sobre Maria do Rosário, você não é uma mulher estuprável, foi um elogio. Gostaria de entender onde está o elogio. A Jéssica, como uma mulher bonita, se sentiria elogiada se alguém lhe falasse que ela é uma mulher estuprável por ser bonita? Essa frase desse deputado é incitação ao estupro, crime previsto por lei, inclusive pelo qual o STF negou o recurso e manteve o famigerado deputado réu sob o mesmo crime no dia de ontem. Segue link da informação, ela passa um link, tá? Claro. Ainda estou tentando entender como uma mulher que defende tanto as mulheres contra o machismo pode falar algo assim. Ninguém é estuprável ou inestuprável. Estupro é um crime brutal que devasta nós mulheres. Maria do Rosário defende coisas com as quais não concordo, mas absolutamente nada justifica uma agressão como essa. Adoro os comentários da Jéssica, mas dessa vez fiquei indignada. Gabriela Drummond. Claro, Gabriela. Não, em nenhum momento eu fui a favor do que ele disse para a Maria do Rosário, que ela não seria estuprável. Mas eu fui contra o que tem em torno do Bolsonaro. Eu não acho que ele seja a favor do estupro, que ele seja um cara que defende o estupro. Foi só por isso que eu disse. Eu jamais defenderia isso também. Não concordo com a frase que ele usou, mas eu também não concordo com o fato das pessoas colocarem toda essa pressão em cima dele, em tudo que ele fala. As pessoas, elas são um pouco rígidas demais. Desculpa se tu interpretou errado. Com certeza eu defendo muito as mulheres e eu sou muito feminista. Eu jamais iria a favor de algo tão absurdo, mas não foi da frase em si, foi em cima da pressão que fazem em cima do Bolsonaro. Somente isso. Mas obrigada. Dona Magda, a situação na Argentina está terrível. Eu estou aqui com uma notícia que me mostra profunda tristeza. A população da Argentina é em torno de 41 milhões de habitantes. A pobreza na Argentina atinge 13 milhões de pessoas, aponta o relatório. 44% das crianças vivem em lares paupérrimos, sem condições precárias de saúde, alimentação, moradia e educação. 12% vivem em lares indigentes, né?
E segundo esses relatórios, isso aí cresceu muito depois do governo Macri. As primeiras medidas do governo Macri, eu e o Chicão aqui tecemos loas, elogiamos o presidente Macri. Eu falei muitas vezes que eu achava que ele, como empresário, como homem, o gestor de grande sucesso, presidente de clube e tal, ia fazer uma grande administração. A primeira providência dele foi dobrar o preço da energia elétrica. Ele aumentou uma série de impostos, fazendo aumentar de 29% para 32,9% o índice de grande pobreza num país rico como a Argentina. Isso não dá para a gente entender como um país rico como a Argentina, que a Argentina é terras férteis, é um país de uma população pequena, né, com 41 milhões, 43 milhões, não sei exatamente qual é a população na Argentina nesse instante. Mas eu quero dizer para vocês que a Argentina deveria ser um bolsão de riqueza. Eu conheci a primeira vez que eu fui a Buenos Aires, foi 40 anos atrás. Eu me lembro que eu cheguei em Buenos Aires, desci ali a Casa de Florida, a Talcahuano, Bartolomé Mitre, a 9 de Julho, e etc. Eu fiquei assim, olhei aquele obelisco, olhei aquela avenida enorme, aqueles parques, sabe? Eu fiquei encantado, digo, mas essa é a maior cidade, né? E Buenos Aires, na minha opinião, é uma cidade muito mais bonita que São Paulo. Muito mais bonita que São Paulo. Agora, ver o povo argentino nesta pobreza, assaltos em Buenos Aires. Hoje, eles roubam até o passaporte se você andar em Buenos Aires. Isso é lamentável e eu fico muito entristecido em ver que a Argentina está no mesmo caminho do Brasil. Eu não sei se está melhor ou está pior. Eu acredito que nós estejamos até piores que a Argentina. Aqui no WhatsApp tem uma opinião bem interessante. Olha, boa noite. O feminismo e o machismo, não sei qual é o pior. Exemplo, sou autônomo e por vezes fico em casa por queda no meu ramo. Estando em casa, estendo roupas, lavo louça, limpo o banheiro, faço comida, etc, etc, etc. Não me sinto menos homem por isso, ou me sinto mandado pela minha mulher. Então, eu acho que entre os dois gêneros existe muita vitimização. E isso não é bom para ninguém. É o Manuel Azevedo. Achei bem interessante. O ideal é que não precisa mais falar, não se precisa mais falar nem de machismo, nem de feminismo. Sabe que, já que você falasse sobre essa coisa do machismo, o nosso telespectador Guilherme Paranhos Cardoso, ele escreve um e-mail onde ele coloca no título: "Me desculpem por ser machista". E ele manda um e-mail longo e diz: "Eu sei que vocês não vão ler todo e tal". Ele começa o e-mail dizendo assim: "Fiquei verdadeiramente ofendido com as atrocidades que ontem foram ditas pelo senhor Chicão Tofani". E aí ele fala que ele falou das mulheres, a maneira que ele falou, e ele disse: "Eu já sei que se tu leres o meu e-mail", ele vai dizer assim, abre aspas: "Esse Guilherme nem deve pegar ninguém". Ele disse: "De fato, não pego", disse ele. Nem encontro facilidades para achar um relacionamento. Entre outros motivos, que certamente são minha culpa, está o fato de que muitas mulheres não se abrem muito para isso, devido às diversas experiências desagradáveis, darará, darará. Sim, mulheres machistas. Mulheres que julgam, mulheres pelas roupas que usam. É bem legal o e-mail dele, tá? Detesto ser isso, mas somos todos machistas, o machismo é enraizado na sociedade, mas ele fala, é bem legal. Não busco uma retratação do programa, não me adianta o pedido de desculpas, e aí ele faz uma série, geralmente não tenho queixas, mas ontem, em pleno Dia Internacional da Mulher, eu quase pedi para fazer outra programação por objeção de consciência. Não duvido que vocês leiam este e-mail, porque sei que a bancada mata no peito, mas também sei que vocês não têm tempo para ler toda a mensagem, mas peço, por favor, que certas opiniões sejam guardadas para depois do programa. O que vi ontem foi um verdadeiro desfavor. Guilherme Paranhos Cardoso. Olha, Guilherme, eu gostei, achei muito bacana o teu e-mail, bem bacana, fizesse excelentes colaborações, de seres, somos uma espécie evoluída, me refiro aos seres humanos, não a um dos gêneros. Homens e mulheres são seres pensantes, com igual capacidade de aprendizado, o que torna ainda mais triste a situação dessas pessoas que não deixam de lado suas opiniões absurdas. Trabalho com clipping, antes que me chamem de masoquista, trabalho com clipping, sou obrigado a escutar o programa. Ai, querido, geralmente não tenho queixas, mas ontem, em pleno Dia Internacional da Mulher, eu quase pedi para fazer outra programação por objeção de consciência.
Gostei do teu e-mail, Guilherme. Muito obrigada por ter A melhor definição do Dia Internacional da Mulher eu recebi por WhatsApp hoje, Magda, foi do meu querido amigo José Eduardo Alvarez, o Dudu, que disse o seguinte: querido. Todo mundo falou de tudo no Dia Internacional da Mulher, só ninguém homenageou as prostitutas, as quengas, as mulheres de beira de estrada, que satisfaz aquele caminhoneiro que está cansado, aquela mulher que leva prazer e alegria para aquele cara que está bêbado. Acredito que o Dudu Alvarez tenha dito isso. Aquela pessoa, essas pessoas também são mulheres também. Acho que tu botasse isso na boca do Dudu. Essas pessoas também são mulheres. Porque tem muita mulher que é isso aí, enrustida na alta sociedade. Presta atenção, sabe por que ele não deve ter te dito isso? Vou te mostrar. Porque o José Eduardo Alvarez é um homem muito inteligente e ontem nós falamos no Dia Internacional da Mulher. Mas toda a mulher. Mas elas são mulheres também. Então, tu estás respondendo o que eu estou dizendo. Elas são mulher também. Então, ninguém classificou a mulher? Ninguém falou se ela era branca, se ela era preta? Não. Não acredito que o Dudu Alvarez tenha dito isso, muito menos tenha feito essa consideração, porque ontem foi o Dia Internacional da luta das mulheres. O Temer errou sim, mas aprendemos mais uma vez que o feminismo e essas ditas minorias servem apenas de escudo político. Lula chamando mulheres de grelo duro. Grelo duro. Mas o que é isso? Mas não lembra? É verdade. Não lembra, gente. É verdade. Grelo duro. É verdade. Entre aspas, Pelotas era exportadora de viado. É verdade. É normal para essa gente. Cada vez mais penso em Bolsonaro para 2018. Toda a vida. Aqui o nosso A memória do telespectador. povo é curta, né? As pessoas não lembram. Ninguém deu bola para isso, né? Do tal do grelo. Ninguém dá bola para isso. Olha que tá todo mundo afim, eu acho. Eu estou com uma outra notícia aqui preocupante, né? Que estudo mostra que a cada ano 15 milhões de meninas se casam antes dos 18 anos de idade. Os dados fazem parte do relatório Fernando e Brecha, melhorando as leis de proteção à mulher contra a violência, divulgado pelo Banco Mundial. Então, as meninas estão casando. Eu me lembro que, antigamente, as meninas casavam com 15 anos, né? 15 anos as meninas casavam. Já e eram tal, prometidas, né? Já casavam com 15 anos e fazer a sua vida e tal. Lá em Portugal, inclusive, os pais reclamavam a partir de 18 anos, isso há 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás. Mas, realmente, hoje, esse caso aqui, no momento que nós estamos vivendo, que a mulher está procurando a sua identidade profissional, achando a sua identidade profissional, cada vez deixando para ter a sua primeira gravidez depois dos 35, 37, quase 40 anos de idade, para ter a sua primeira gestação. Essa é uma notícia alarmante, em que as meninas estão casando antes ou quando estão completando 18 anos. Claro que essas meninas não são as meninas de classe média, né? Deve ser mais do Nordeste, aquelas regiões mais pobres do Brasil, onde esta é uma cultura em que os próprios pais estupram as suas filhas e mantendo filhos em relacionamentos incestuosos durante muitos e muitos anos. Isso não é só aqui no Brasil, não é privilégio do Brasil. Tivemos aquele caso lá da Áustria, que o cidadão prendeu a filha ou duas filhas, manteve num cubículo, num porão lá, né? E teve 4 ou 5 filhos com essa moça, e depois de 15 ou 16 anos, ela conseguiu fugir, sair daquela situação e ir para a polícia. Ele foi condenado, aquele pai, eu até vi a fotografia dele, um cidadão horroroso, uma figura malévola, né? Isso é uma coisa que tem que mudar, né? A mulher tem que casar quando se sentir preparada. Agora, nunca aos 18 anos, está começando a estudar, fazer um curso qualquer, não digo universitário, técnico e tal, aí ela vai para o casamento. Aí já tem o primeiro filho. Já tem o primeiro. Essa mulher. Pois é, já tem o primeiro mulher filho. sou eu. Só que você teve apoio da família. Você teve o apoio da família. Me identifico. Isso foi o apoio fundamental. da família. Se não fosse isso, como é que seria? É verdade, com certeza. Mas eu acho que o que mais preocupa... Mas não é o certo, não é o caminho recomendado. Com certeza a mulher tem que viver muita coisa antes, né, desse momento. Claro que quando vem um bebê nesse momento, a mulher, ela dá conta, Marne. A gente vira mãe, a gente vira mulher aos
18 anos a gente vira mulher, né? Para cuidar daquele bebê que precisa da gente, que necessita do nosso cuidado. Então, isso acontece. É um instinto materno que fala mais alto do que qualquer outra coisa. Mas, se for me perguntar, era exatamente isso que tu queria para tua vida? E, né? Não é. Eu acho que outras coisas eu poderia ter feito antes desse, mas foi o meu destino e eu acho que eu encarei muito bem, obrigada. E hoje tem uma filha maravilhosa. Eu acho que ela assumiu e assumiu muito bem, né? Porque ela poderia ter terceirizado. Poderia ter terceirizado a Tive filha. uma ajuda muito importante da minha mãe e do meu pai, que foram fundamentais. Os avós também paternos da Vitória ajudaram muito nesse momento. Então, a família, né? Essa coisa da família, ela abraçar. Ela abraçou contigo. Ela abraçar e a adolescente não se sentir excluída ou que fez uma coisa horrorosa. Isso é muito importante na criação daquela criança e também da adolescente. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Claro. A sua filha é tão bonita quanto a senhora? Minha filha é linda. Então já parabéns. Maravilhosa, só que é loira, Essa né? pergunta aí é barbada, né? Mas perguntou pra mãe se A mãe sempre Não, você é tão bonita quanto ela. Eu vou te mostrar ela. Mas eu pergunto, eu faço uma pergunta com toda a seriedade paternal, que eu tenho filho. Não, mas não é isso que o Chicão quis dizer. É que a mãe sempre acha. Impressionante como as pessoas entendem mal as coisas, interpretam mal. O Chicão disse isso, mas aí agora eu vou botar na mesa outras coisas que aconteceram aqui pelo e-mail. Agora eu vou abrir o jogo. Vocês vão ver. É a hora. Agora eu já tô por aqui dessas coisas. Seguinte, Chicão quis dizer, perguntar para uma mãe sempre vai dizer que a filha é. Sempre é mais difícil. Não perguntei isso, eu perguntei se a filha era tão bonita como ela. Mas é a mesma coisa. É linda. Eu fui galante. As filhas da Carla são muito boas. Você está contra mim hoje. Enquanto a Carla procura, vamos agora a uma coisa que eu estava tentando evitar, mas vamos lá. O Gabriel mandou um e-mail e pede, Magda, leia, por favor. A agressividade do Chicão com o serviço público é lamentável. Pergunte a ele se ele sabe quais são os maiores e mais lucrativos bancos do Brasil. Ele vai ter que ter muita coragem para responder, porque vai estar contradizendo-se fazendo papel de trouxa. E faço um convite a ele. Compareça a uma agência da Caixa amanhã ou sábado pela manhã, pois os servidores públicos, vagabundos, como ele chama, vão trabalhar sábado para atender a população. E esse cidadão vai estar se aproveitando de algum amigo que tenha casa em Xangri-Lá ou Jurerê. Quer dizer, os bancos públicos são os bancos mais lucrativos. Eu não sei. Os bancos públicos, de repente, são mais lucrativos. Claro, as empresas do governo dão a sua folha salarial para os bancos públicos, eles são lucrativos. Tira todas as empresas estatais do Banrisul e dá para o Banco do Nordeste, ou dá para o Itaú, para o Bradesco. O Banrisul vai ser um banco lucrativo? Essa pergunta fica no ar. Bom, aí eu que aqui fico pisando em ovos, pisando em brasas, para não ser agressivo, para não sair coisas agressivas. Aí eu recebo da senhora Terezinha, a dona Terezinha Elizabeth Terezinha. Credo! A Magda duvidou do Chicão. Só faltou chamar o Chicão de mentiroso. Ele não pode deixar sem resposta. Ela está se achando a dona da verdade. Bete de Capão da Canoa. Eu quero dizer aos senhores que eu já respondi a dona Bete por escrito. Estou esperando que ela me responda, ela não me respondeu. Aí quando o Chicão abre o Verbo e fala mal das mulheres, diz que elas são isso, que elas são aquilo, vocês ficam furiosas, vocês mandam pro saque, vocês mandam pra direção. Então, seu Chicão, ela quer que tu me xingue porque eu duvidei. Mas eu nunca vou falar mal de uma mulher bonita, maravilhosa. Então, dona Terezinha Elizabeth, agora a senhora hoje, tu vais falar mal de quem? Não, não falo mal de mulher. Eu só digo que a mulher é bonita. Então durmam com o barulho que vocês criam. Ok. Aí, pronto, ó. Eu sou admirador da beleza, eu tenho um princípio helenístico de vida. É verdade, o senhor é grego. Eu sou grego, minha família
família veio de Sarlique, antiga Troia, Papência, Florença. Então eu só admiro a Grécia. Ela não respondeu o meu e-mail até agora. E aí? Eu respondi pra ela. Só que a beleza, ela um dia acaba, meu Tudo senhor. bem, então aí troca-se de beleza. Ela, ó, Zé Fininho, Tá. o que importa é o que tá aqui, ó. Troca-se de beleza, acabou, terminou, Troca-se de beleza. Assistindo. Assistindo o programa, digo, o final, o que aconteceu entre Magda e Chicão Tofani, né? Ela acha que a Magda tem razão, o Chicão, apesar de ela te adorar, ela diz que acredita que o teu comentário foi infeliz, totalmente desnecessário para o Dia Internacional, o Dia Internacional da Mulher, porque abrange todas as mulheres. É isso Mas aí. o comentário não foi de Chicão, não foi Eu eu. quis retratar um comentário de um amigo e eu que eu quis- achei interessante. E eu quis cortar Tá essa bom. coisa por eu não usar. E ela quis polemizar, mas tudo bem, cada um tem a sua opinião. Exato. Ok? Eu acho quis cortar. o grande Aí aquelas saque que reclamam. de um que programa Chicão de faz. debate é esse. Aí eu respondi pra ela, depois eu digo, não. Ela quer chuva com vento? Ela quer eu chuva vou fazer com chuva vento. com vento. Aí abriu e disse quem é. Depois vocês reclamam que o Chicão é um grosso, é mal educado, fala mal das mulheres, Não sou mal educado. acha que as mulheres não sei o quê. Então, vocês querem chuva com Legal, vento? o Chicão fala mal de Eu não mulher? falo mal, querido. Só que um dia Só eu discussão feia, né, Chicão? preconizei mulher com usar o busto de silicone é mais legal que natural. É, tá bem. Vamos falar de aniversário? Natural é O murcho. busto é aquela coisa que fazem para as pessoas com as Natural, eu queria carregar moto. Com a cabeça. Primeiro aniversariante, Honoré Mirabeau. pensei que era Balzac. Não. O Mirabeau foi um filósofo, foi uma pessoa muito importante na Revolução Francesa de 1789. Ele foi um daqueles que foram, que morreram. Do terror. Foi uma das vítimas do terror que foi instalado na Revolução Francesa. João Simões Lopes Neto. Vai a minha homenagem à minha querida cidade de Pelotas. Aliás, eu homenageei o ex-prefeito Irajá ontem aqui. E quero dizer para vocês, quando eu for a Pelotas, brevemente, eu vou visitar a Casa Simões Lopes. Eu vou buscar mais livros e ler a obra desse grande escritor pelotense. Aliás, o melhor escritor dos temas gaúchos, dos temas nativistas que nós temos nesse estado. Ele foi um jornalista, morreu pobre, né? Ele tinha sido jornalista, tu queria o quê? E aí, o que acontece? Ele foi uma grande figura, uma pessoa de uma cultura extrema, e aliás, Pelotas sempre teve essa tradição da cultura, do conhecimento, das suas origens francesas, aquela caixa d'água, aqueles pontos e aquela arquitetura linda que tem a cidade de Pelotas. Otto Maria Carpo. Este cidadão veio de Viena, era de família judaica, veio para o Brasil e se torna uma das grandes figuras da cultura brasileira. Carpo, professor Carpo, este homem que deixou tantas obras e tantos livros dentro da literatura brasileira. Lembram do Walter Mercado? Sim, Ligue já. Ligue já. Ligue já. Ele está completando hoje 85 anos. Luxo. Continua com a capa. Com aquela cara dele. Você continua com aquele cabelo eu ouvi que era muito copiado. Uma repórter pergunta para ele, o que você faria se você entrasse na sua casa, no seu quarto e tivesse uma mulher desnuda, pelada na cama? Você ia correndo. Mas o que... Pois é. Com outro cara ou sozinha? Não, sozinha, né? Tudo bem. Yuri Gagarin, lembram dele? O primeiro cosmonauta. Não teve na Lua, não. Ele girou na Terra. A Rússia não teve na Lua ainda. A Rússia não teve na Lua. Não teve na Lua. Só o Armstrong teve na Lua. Isso foi a Apollo. Foi a missão Apollo que teve na Lua. O Gagarin, ele era cosmonauta russo e fez a primeira volta da Terra. Foi ele que disse, a Terra é azul. Foi ele que disse isso. Bob Fischer, enxadrista americano. Eu nunca joguei xadrez na minha vida, né? Eu tentei uma vez, aí não sei o que aconteceu, não continuei. Agora, dizem que jogar xadrez para memória, para inteligência, diz que é algo fantástico, diz que é eu nunca espetacular. consegui aprender também. Quero fazer uma homenagem a um cidadão que está completando 67 anos hoje. É um dos maiores compositores da música popular brasileira, chamado Michael Sullivan.
Ele fez músicas lindíssimas, ele esteve presente em mais de 20 novelas da Globo com as suas músicas. Esse cara é meio fake, hein? Porque ele vendia uma imagem que era inglês. Não, mas ele é Americano, não era um brasileiro pernambucano com nome de inglês. Isso, por isso que ele fez sucesso. Que nem o Gerry Adriani, dizia que era italiano, não era. Ele está muito doente, o Gerry. E infelizmente, ele não tem lançado mais músicas de sucesso. Ele tem uma canção que foi gravada pela Simone, chamada Deslizes, que eu acho uma das músicas mais lindas do Brasil. Lucinha Lins, esta mulher, ela está com quantos anos? 64 anos completando hoje, mas primeira vez que eu conversei com a Lucinha Lins, ela devia ter uns seus 20 e poucos, 30 anos, lindíssima Lucinha Lins. Cacá Rossé, que é ator e diretor brasileiro. Outro aniversariante hoje é a atriz italiana Ornella Muti. E a linda atriz francesa Juliette Binoche. Lembram dela? Ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante nos Estados Unidos. E os aniversariantes são esses no dia de hoje. Não tem mais um aqui, é Maite Perroni, me esqueci de falar dessa moça. Maite Perroni é uma atriz mexicana da Televisa. Para quem não sabe, a Televisa é a rede de televisão da América. Ela tem mais de 50 estações dentro dos Estados Unidos, a Univision e a Televisa, que tem as suas novelas e seus programas em mais de 50 países. E a Maite Perroni é uma das suas estrelas. Estão aí todos os aniversariantes de hoje, Dona Magda Bicudinha. Eu nem sei, ainda estou muito bicuda. Aumentou o meu bico? Não, acho que tá igual. Está igual, tá bom. Tá conservado o meu bico? Olha o Rui aqui, ó. Ouvi de um médico empresário catarinense. Jamais contrata funcionário gaúcho, pois sempre acaba na justiça trabalhista. Bom, tudo é gaúcho. Não, em São Paulo eu tenho alguns amigos meus já me disseram, em São Paulo, se for gaúcho, cuidado ao contratar. Certo. Mas eu cansei de ouvir em São Paulo. Nossa, e eu já ouvi que no Brasil inteiro gostam de contratar gaúcho. Não. Gaúchas. Trabalhador, gaúcho, porque é uma pessoa que trabalha muito, que se empenha e é muito inteligente. Mas o maior índice de justiça do trabalho é justamente aqui no Rio Grande do Sul. Esse é o problema. Por Gaúchas. Pertinhos. Escuta, nós temos ainda algumas manifestações sobre o assunto do Justiça do Trabalho. Boa noite. Vamos parar com essa vitimização dos empresários. Se é tão ruim assim empreender aqui no Brasil, por que tem banco que lucra 6 bilhões em média por trimestre? Não é outra coisa. E os funcionários que mais se destacam nessas empresas são aqueles que agem de má fé, embutem serviços nas contas dos clientes para cumprir as metas. O funcionário honesto nunca cresce porque não bate as metas. Existem dois lados, pessoal. Atenciosamente, Anderson Antunes. Isso foi falado aqui. Muito bem. Nelson Luiz, Magda, por favor, penso que se deva restituir a verdade. Voltando a falar do assunto do Bolsonaro, do assunto da notícia. Essa frase do Bolsonaro foi dita depois dessa deputada o ter chamado de estuprador no microfone da sessão da Câmara dos Deputados. Desta forma, selecionar as frases para se levar vantagem não me parece correto. Nelson Luiz Monteiro. Concordo. Agora, se o Bolsonaro disse essa frase e ficou vitimizado, e o Lula com o grão duro atingiu todas as mulheres do Brasil. O médico de Pelotas, o que ele falou de Pelotas? Que a Carla falou, isso é um absurdo. O que ele falou de Pelotas? Pior, né? Falou que é a terra de viado, é a pior coisa. Isso foi muito ruim. Do Bolsonaro não é nada, eles pegam o pé do Bolsonaro. Olha, a Tânia Mello, lá de Arambaré, também quer dar sua opinião sobre as leis trabalhistas. Se não tivessem medo, não faziam isso. Os funcionários que entram na justiça e perdem a causa deveriam, no mínimo, pagar as custas do processo. Não é justo que, mesmo que a empresa ganhe pelo fato do empregado não ter direito a cobrar nada, a empresa tem todo o custo com o advogado para se defender, enquanto que o empregado não ganhou, mas também não perde nada. Beijo. Isso é verdade. Adoro vocês, Tânia Mello, Arambaré. Mas não vai funcionar, né? Porque o cara que entra na justiça não tem como pagar, né? Já está desempregado. É complicado. É realmente esse... Mas aí vai pensar duas vezes antes de entrar na justiça. Vai entrar na justiça se tiver direito. Bem pensado. Eu Magda,
dúvida, não pensei é uma forma de Obrigada. Mas qualquer ação nocível, a pessoa não tem que, para entrar, eu quero uma ação de X mil reais, eu tenho que fazer um depósito ali para ter. Tem a questão da litigância. Olha, o Ricardo Andreotti A aqui tá... pessoa tem que, né, pode ser condenada por litigância de má-fé, o que não existe na Justiça do Trabalho, que é um erro. Porque a pessoa que entra na Justiça do Trabalho e tem os seus direitos, né? E algumas realmente têm, a gente não está generalizando de forma nenhuma, essas sim podem recorrer à Justiça do Trabalho. Agora, estar desempregado, ter recebido todos os direitos e assim mesmo entrar na Justiça do Trabalho, como também existe... Como a sucumbência. Isso é uma litigância de má-fé. A pessoa já entra sabendo que ela está falando o que não aconteceu. Aí eu fiz horas extras, eu trabalhei quando não trabalhou, e tudo isso fica a cargo do empregador de provar que não aconteceu. Uma espécie de sucumbência, então. É isso aí. Porque daí iam pensar duas vezes. Claro. Não, mas se eu entrar e eu não tenho direito, eu posso ter que pagar no final das contas. Um amigo meu se separou, pintou uma coisa interessante, que entra mais ou menos nisso aí. Se separou e a mulher ficou em casa. E ele foi para um flat. A mulher ficou na mansão, uma baita casa em Assunção. A mulher está namorando um cara e o cara visita na casa dele. Agora ele exigiu para o juiz que ele tem que ganhar um aluguel proporcional ao que a mulher está morando. Porque a casa era do casal, agora virou um rolo isso aí. Ah, mas eu acho que isso não. Não, mas pensa só, o cara fez a casa, casou com a mulher, tudo bem, se separaram. Ele foi para um flatzinho. Bom, mas é a casa que ela mora, então e ela divide mora a casa, então vende a casa. Não, mas divide. ela não quer vender porque ela é apegada à casa. Ah, então bom, pode mas aí ela não pode. E recebe o bombadão Mas lá. eu não sei se ele pode. Mas aí, se ela não quer vender, deveria pagar para ele a parte Exatamente, da casa a parte pagar a dele. parte dele. E agora ele está exigindo um aluguel. A parte dele, um Vamos aluguel. lá. tá, Bom, não sei. boa noite, Magda e pessoal. Não, isso aí, estou dizendo. Esse telespectador pede para não ser identificado e eu vou respeitar, mas porque eu acho que o que ele coloca é interessante. Obviamente que muitos processos na Justiça do Trabalho são injustos e o advogado que aceita esse tipo de causa deveria ser preso junto com o reclamante. Por outro lado, muitos empresários também agem de má fé ou maquiando situações dentro das empresas que deveriam ser corrigidas. Eu, por exemplo, trabalhei em uma empresa que não pagava insalubridade, em um setor que era insalubre. E os donos da empresa sabiam que estavam errados, mas a regra era a seguinte: não pago insalubridade. Se eu demitir 10 funcionários e 4 entrarem na justiça, significa que eu ganhei de 6, pois se eu pagar insalubridade para todos, eu perco dinheiro. Isso era dito por um dos acionistas da empresa. Eu não entrei na justiça, pois trabalhei nesta empresa como gestor deste mesmo setor e tinha que fechar os olhos, sem falar que estaria condenado a nunca mais trabalhar em outra empresa na minha função. Por favor, não me identifique, por isso que eu não identifico. Mas, Magda, eu vou me identificar. Meu nome é Chicão Tofani. Eu vou numa empresa. O patrão chega lá e diz assim: seu Chicão, eu não pago insalubridade. E eu sei que tem um problema salubre da empresa. Eu aceito trabalhar na empresa, eu não tenho razão nenhuma em buscar a insalubridade na justiça. Claro. Por que eu aceitei? Pois é. Mas acontece o seguinte: o cara diz que vai e depois vai na justiça. Mas já está programando. Aí eu acho má fé do empregado. Olha, Ou então a necessidade extrema de pegar um esse aqui emprego não também. pede para não se Não, mas identificar. aí então tem que abraçar a operação. O Rui Sauereci, que é de Santa Rosa. 80% da Justiça do Trabalho incentiva o funcionário. Existe hoje a indústria de processos trabalhistas. Isso eu concordo. Analisem o número de processos e comentários de Justiça de Santa Rosa e entenderão o que estou dizendo. Existe, inclusive, testemunhas levadas que ganham comissão para testemunhar. Isso é grave, Rui. É uma vergonha e ainda não podemos processar por uso de má fé. Nossa, isso é muito grave. A litigância de má fé, Litigância não tem. de má fé. Deveria existir. Eu tinha tive que um mudar câmera, pra o cara entrou ontem. na justiça contra mim. E eu pagava por fora, não assinava carteira. Você que é motorista? Pagava, não, o câmera. O carro. Um câmera, e pagava por cachê. E eu fui... Nunca pegou um recibo, nada? Não, eu era boa fé. Mas eu odeio Amizade. esse cara. Não, mas não pode. Não arrumou mais emprego. Bom, fechei a porta em tudo que é lugar. Olha aqui, ó. Eu não... Fui pra retaliação, cara. Olha aqui, ó, nós E ele temos ficou bem poucos gordo, minutos de adorei programa. esse Nós temos gordinho poucos feio. minutos de programa, mas eu vou ter que dizer para vocês. Nós temos um telespectador assíduo que diz assim, ó: eu gostaria de ouvir comentários de vocês sobre a decisão de um juiz de dividir a pensão entre É verdade. a esposa e a amante. Eu também acho. 20 anos. Qual é a tua opinião? 20 anos. Eu acho interessante, porque se a amante usufruiu do
bofe durante 20 anos, a esposa também, a mãe também tem que ganhar alguma coisa. Mas dividir a pensão entre as duas? Tem. Tu acha Ela isso teve com o direito? mesmo corpício. Ai, A coitada mãe da saiu esposa, 20 né? anos mais velha, terminou. Agora, Chicão, pera um pouquinho. Coitada Você da acha que uma mulher casada com um homem não percebe que ele tem outra mulher? Percebe. Ah, na mulher, a mulher Até pelo espera- cheiro entendeu? dele, Mas percebe. claro. E outra Mas coisa. finge que não vê, porque tá pelo bife. Aí eu não posso continuar o papo, senão eu falo mal de mulher, papapá. Mas aí tu tá falando assim, de não traição. tá falando mal, tá Não, falando e o de uma homem? situação. Mas os caras estão tudo traindo as mulheres, cheio E de o amante, homem? as mulheres fingem que não vê, mano. Aí o, É uma hipocrisia. o homem finge que não vê também. Não, o homem não finge que não vê. Não, o homem sim. não vê mesmo. Se a mulher é muito maravilhosa, ele até fica até descontar promissória. A mulher, ela camufla mais, né? Camufla ela sabe mais. A mulher é camuflar muito mais. A mulher sabe E o camuflar. homem tem aquele sexto sentido. O homem sente quando tá sendo traído. Não, o homem não Não, sabe. se ele tá sim. com uma mulher bonita, ele ia ser traído. Inconscientemente, Como que é isso, ele Chicão? Mas é a mulher. o cara tá com uma mulher maravilhosa e não é Não, traído. pera um pouquinho, eu vou repetir pro senhor Chicão. inconsciente ele sente. O que o senhor disse? O cara que tem uma mulher maravilhosa, Ele uma sabe vez que tá na sendo vida ele foi traído. Porque um dia de noite ele não foi legal com a mulher, no outro dia saiu, levou Ou é um dia ou é de 50 noite, tiros. Chicão. Um dia de noite não tem. Ele leva. Mas que bárbaro. Olha aqui, ó. Se for um jacaré que ele não é traído. É tudo, Tu não quer traição? Acabou, tio. Casa com uma mulher feia. Nota 2 Acabou ou com traído. você. Não, você viu a cara Sim, pura? olha aqui, ó, nós temos 1 minuto só de programa Não é e eu preconceito, é que os quero... caras querem trair com uma mulher bonita. E eu quero ler o e-mail do nosso telespectador Júlio Pedro Queirotti. figura. Ilustres, boa noite. A respeito de justiça e desvios, parabéns pela abordagem corajosa sobre este assunto tão importante. Estou transmitindo a toda a bancada. E aí, quem puxou esse assunto foi o Marley Barcelos. Um assunto maravilhoso. Parabéns. Verdade, Nós fizemos um programa de um Ontem assunto eu também chato puxei, mas- e a gente conseguiu fazer ele um assunto legal que as pessoas viram, Diversas não daquela opiniões. forma Participaram. chata do jornalista normal, ai, porque o artigo tal, papapá. Não, a gente falou da realidade. Se o Vitorino estivesse aqui... Boa Se o Vitorino tivesse noite. aqui, ia ser um horror. Beijos a todos, uma boa noite. Amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos aqui para mais um encontro. Até lá. Com saudade do Nenê. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.